Olá, ouvintes! Sou Alessandra Pires e sejam muito bem-vindos a essa nova edição do podcast da Agência Sebrae de Notícias. O Sebrae e o Ministério da Educação se juntaram mais uma vez para incentivar o empreendedorismo na formação de alunos e professores. Já estão abertas as inscrições para o Desafio Inspiratec 2022, uma competição nacional que incentiva a cultura do empreendedorismo e da inovação e vai premiar estudantes da educação profissional e tecnológica. Os interessados deverão montar equipes formadas por no mínimo 3 e no máximo 5 alunos e com um professor. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 31 de março pela internet, no endereço https://www.even3.com.br/Inspiratec. O desafio ocorrerá entre abril e julho desse ano. As equipes finalistas participarão da etapa presencial e as 3 vencedoras ganharão uma visita técnica para centros de inovação em São Paulo, com todas as despesas cobertas pelo desafio. Para nos explicar mais sobre essa maratona de empreendedorismo na educação profissional e tecnológica, convidamos para essa edição do podcast da Agência Sebrae de Notícias o analista de educação empreendedora do Sebrae, Israel Jorge. Israel, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Explica melhor para a gente o que é o Inspiratec. Inspiratec é uma competição nacional de caráter educacional que está nascendo aí, onde os estudantes vão ser desafiados a idearem, a pensarem, né, em novos modelos de negócio na economia 4.0. E entendendo a economia 4.0 aí como essa transformação do padrão da atividade econômica que a gente observa cada vez mais, né, com o avanço dessas tecnologias digitais tão disruptivas, que na verdade não só impactam a indústria, né, a gente ouve muito falar em indústria 4.0, mas na verdade impactam e transformam, né, cada vez mais todos os setores da economia. E nesse sentido, inclusive, que os estudantes participantes vão enquadrar, né, os seus novos modelos de negócio pensados aí, ideados nesse desafio, ou em agronegócios, ou em indústria, ou serviços. Israel, como surgiu essa parceria entre o Sebrae e o Ministério da Educação? A realização do Inspiratec é uma parceria entre o Ministério da Educação, o MEC, e o Sebrae, e uma parceria inserida numa parceria ainda maior, né, entre as instituições que abarca diversas outras iniciativas no campo da educação. E é interessante destacar que o Sebrae não só alcança, atende pequenos negócios, mas alcança e atende também estudantes, professores, com uma intersecção, inclusive, junto a gestores, né, da educação em todo o país. É a nossa frente aí de educação empreendedora, né, que, inclusive, não só coloca como potencial aí para esses estudantes essa opção do empreendedorismo no sentido de abrir um negócio, né, mas de forma muito mais ampla, trabalha com competências empreendedoras, passando pela questão do protagonismo, de fazer acontecer, né, de projeto de vida que eles têm que planejar para si próprios, né? E como uma das opções, a gente tem, obviamente, então, esse viés da possibilidade de empreender no sentido de negócio mesmo, que é muito ligado ao DNA do Sebrae, obviamente. E aí, esse desafio passa justamente por essa opção, que é uma das várias trabalhadas no âmbito da educação empreendedora. Mas não só por essa opção o desafio passa, porque também, obviamente, são trabalhadas competências empreendedoras nessa própria vivência que o desafio quer propor aos estudantes. Como será a participação do Sebrae no Inspiratec, Israel? E a participação do Sebrae no desafio vai ser no sentido da operacionalização mesmo, acompanhando essas equipes, esses estudantes, em toda a trajetória aí da competição. Já falando um pouquinho da metodologia, basicamente a gente vai oferecer, né, para essa vivência, para essa formação que foram comentadas aí,
uma sequência de palestras, mentorias, numa dobradinha aí repetida diversas vezes, né? Palestras aqui no sentido de apresentação, né, de conteúdo que eles vão precisar para desenvolver os modelos de negócios, né? Seguidas de mentorias, tudo com especialistas, seguidas por sua vez de entregas pelas equipes para exercitar mesmo o que foi aprendido, e sempre com pitches, que a gente chama, né? O pitch é uma apresentação rápida, né? Para venda mesmo do seu modelo de negócio. Então, depois dessa sequência que vai ser repetida diversas vezes nas etapas do desafio, palestras, mentorias, entregas, a gente tem sempre, então, ao final, um pitch da equipe, que, como esse processo vai ser repetido, vai se aperfeiçoando cada vez mais, até que na etapa final, depois das duas primeiras etapas, a gente vai ter, então, uma etapa presencial, em que, novamente, haverá palestra, mentoria e, por fim, a apresentação de pitches presencialmente, no caso, né? Nesse funil aí do desafio, a gente espera, né, a expectativa é que a gente comece com até 650 equipes, de 3 a 5 estudantes, mais o professor, né? E na segunda etapa, a gente já teria, então, 81 equipes, de acordo com as avaliações, né, e a classificação que for sendo feita a partir dos pitches que são apresentados, né, que forem apresentados, e até a gente chegar, então, na etapa final, com 9 equipes, para dali saírem, então, as 3 equipes vencedoras. Para quem essa maratona é destinada? O público-alvo do Inspiratec são os estudantes da educação profissional e tecnológica de todo o país, e aí incluindo a rede pública, privada, Sistema S, todas as instituições de ensino de educação profissional e tecnológica, incluindo também professores, né, da educação profissional e tecnológica, que acompanharão as equipes de estudantes formadas por desafio, no sentido de incentivarem, apoiarem, acompanharem a trajetória das equipes durante a competição. Israel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Tenho certeza que o Inspiratec será um sucesso. Você acabou de ouvir o podcast da Agência Sebrae de Notícias. Divulgue o conteúdo em seus canais gratuitamente. É só mencionar a fonte, Agência Sebrae de Notícias. Até mais!